Salve, salve pessoal! Mais um evento para você aí, né? De conhecimentos bancários. Falamos muito de operações ativas, né, professor? Muitos assuntos. Sim, tivemos essa divisão, mostramos para você alguns elementos importantes, destacando as características das operações para pessoas jurídicas, pessoas físicas, diferentes modalidades você visualizou. Já tínhamos falado também das operações passivas, captação. Agora nós vamos iniciar um bloquinho de temas relacionados a produtos e serviços financeiros. Então conhecer o que, professor? Operações acessórias e serviços. Quer dizer, o que ações financeiras fazem, né, em relação às suas atividades que complementam o trabalho realizado, e isso é importante destacar, né, nas instituições financeiras. Então, não é nem operação passiva nem ativa, é complementar, acessória e serviços. E aí você vai ficar de olho nesse tema, porque ele também tem muito espaço em prova. E um exemplo disso, os trabalhadores gostam muito de administração de recursos terceiros, que é um serviço. O que seria isso, professor? Quando instituições financeiras colocam à disposição para você fundos de investimento. Então, uma forma dela administrar seu dinheiro. Isso mesmo. Mas nós vamos estudar isso um pouquinho mais em detalhe, porque é um assunto bastante lembrado em prova. Então, vem aqui comigo. Produtos e serviços financeiros, continuamos a conversa, né, professor? Continuamos. E agora vem para você lembrar. Operações, acessórios e serviços. Mudou um pouco o foco, né? Isso. Qual é a característica? São operações de caráter complementar, vinculados ao atendimento de particulares, pessoas físicas, jurídicas, etc., em serviços bancários. São exemplos: administração de recursos terceiros, garantias bancárias, ordem de pagamento e transferência de fundos, cobrança, recolhimento e entrega de numerário a domicílio e serviços ao câmbio e ao comércio internacional. Veja quanta coisa, né, professor? Sim, nós vamos ater a este tema aqui, ó. Muito lembrado. Então veja quanta coisa você vai relacionar, certo? A essas chamadas operações acessórias e serviços. Tema bastante lembrado em prova, né? Por quê? Quando você pega a lista de assuntos de conhecimentos bancários, depois das operações passivas e ativas, é uma montoeira de coisas. O avaliador fica listando lá para você, ele vai perguntar sobre aquilo, não cabe tudo em prova. Mas tem alguns temas que caem mais. Esse é o objetivo. Então vamos lá. Que temas são esses, professor? Fundo de investimento é um deles. O que é, então, o fundo de investimento? Como serviço, administração de recursos terceiros. O que quer dizer, professor? O dinheiro entra no banco, mas não é captação para a destinação tradicional que você conhece. O banco te oferece um CDB, uma conta corrente, ou você deposita em poupança. Aqui é como se houvesse uma separação clara desses recursos, né? Que os especialistas vão chamar de muralha da China. Do ponto de vista contábil, esse dinheiro não entra no caixa da instituição porque ele tem um caráter diferente. É assim, eu estou dando o meu dinheiro ao banco para ele administrar para mim e obter resultados, o fundo de investimento. Então ele tem uma destinação e uma característica diferente dos recursos captados pelos bancos para empréstimos e financiamentos. Separado, e é contabilizado separadamente. Por isso, os bancos cobram uma taxa de administração por esse dinheiro. Então, é um caráter um pouquinho diferente. Sim. Vamos olhar, então, conceitualmente, o que é o fundo de investimento. O fundo de investimento, então, comunhão de recursos captados de pessoas físicas ou jurídicas, comunhão de recursos, com o objetivo de obter ganhos financeiros a partir do quê? Da aplicação em títulos e valores imobiliários. Viu como é diferente um pouquinho a ideia? Certo. Nesse caso, os recursos de todos os investidores são usados para comprar bens, que são de todos, na proporção de seus investimentos. Viu como é diferente? O dinheiro da minha conta corrente é da minha conta corrente. Agora, o fundo de investimento é de todos os condôminos. Aquela ideia dessa comunhão, de um condomínio. Tá? Tem CNPJ, esse condomínio, tem administrador, ele tem responsabilidades, é fiscalizado, né? O patrimônio desse fundo, tá, é dividido em cotas, essas cotas têm um valor, que são expressas diariamente, tem regras, tem um contrato registrado, tudo direitinho para funcionar.
Então é uma fonte, né, de investimento para você, mas com caráter diferente do que os outros instrumentos ali observados. Portanto, é tratado como serviço, não é captação, não é operação passiva. Esse é o ponto-chave para você lembrar. Muito bem. Se esse é um elemento central, que outros aspectos devem ser considerados nessa questão? Então, visualize para nós. Além desse item, você tem como um elemento, então é aquela história. O fundo é organizado sobre condomínio. Seu patrimônio dividido em cotas. Isso é calculado, né, diariamente. Por aquela história, divide o patrimônio pelo número de cotas. É aquela história, eu tenho um patrimônio de 1 milhão, né, ou tenho um patrimônio de 100, eu tenho 100 cotas, e isso aí vai entender o valor diário aí de cada cota. Agora, lembre-se, como se calcula esse patrimônio? O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e do valor em caixa. Claro, subtraídas as obrigações do fundo. Inclusive, a taxa de administração, que tem que ser paga à instituição financeira, ao administrador. Vale lembrar. Então, você vai identificar que as cotas, então, representam frações do valor do patrimônio do fundo. Por favor, sempre atento para esse detalhe, hein? Que, professor? Os bancos estão cobrando um serviço por isso. Ah, muito bem. E eles têm que prestar contas aos cotistas, mas também cobram por esse serviço. Por isso o valor do patrimônio é deduzido desse valor. E tem outras obrigações, os impostos, encargos e outras despesas, e isso você vai identificar. E é importante lembrar, por isso uma exigência, de que os fundos de investimento façam a chamada marcação a mercado. Por quê? Que reflita de fato o que vale cada título. Porque aquela ideia, você comprou ações e elas estavam valendo 10. Então, seu patrimônio era 10. Só que, de repente, hoje elas valem 8. Então, seu patrimônio já não é 10, é 8. Então, a marcação ao mercado garante o valor real daqueles ativos. E é uma exigência que a Comissão de Valores Mobiliários faz, a famosa CVM que você conhece, para que o fundo reflita a realidade do seu patrimônio. Muito bem, cabe destacar. O que mais, hein, professor? Ainda sobre esse assunto, é interessante dar uma olhadinha, né, como referência, sobre o papel dos bancos. Então, o que é mesmo? O papel dos bancos é prestar serviços na administração de recursos de terceiros, de forma a rentabilizar, né, os cotistas e suas cotas. Ah, por isso que entra como serviço, professor. Sim, por isso que o fundo de investimento é um exemplo disso. Muito bem. E o administrador do fundo, o que ele faz? É responsável legal pelo fundo perante a CVM. Ó, a CVM, ela que xereta aí, hein, amigo. Como também pelo quê? Pela comunicação aos cotistas, por fazer ou contratar terceiros para fazer os serviços de gestão, distribuição, auditoria e custódia. Então, comunicação aos cotistas, fazer e contratar terceiros para a realização de serviços de gestão do fundo. Essa é a ideia. Professor, o administrador não necessariamente tem que fazer tudo isso? Não, ele não é obrigado. Ele pode, como ele assim, ele gerencia o fundo de maneira, né, geral, e as atividades ele pode terceirizar, pagar para outros fazerem. A distribuição de recursos, a custódia dos títulos, os controles necessários, sim, o próprio serviço cotidiano de gestão, toda essa parte operacional, ele pode contratar alguém. Pode. Agora, para a CVM eu quero saber quem é o administrador, porque qualquer problema ele será responsabilizado. Nesse caso, a instituição tem que ter em seus contratos essas informações que lhes são peculiares e significativas. Isso é interessante destacar. Lembrando que, como referência, todas essas exigências estão tipificadas, né, nos contratos. Então, os documentos têm que estar tudo devidamente especificado. Exigência também da própria CVM. Nesse caso, e vale lembrar, vem aqui comigo, outros elementos interessantes aqui sobre esse assunto. No regulamento que o fundo de investimento tem, deve constar o prazo de conversão da aplicação, prazo para a conversão do resgate, prazo para pagamento do resgate. Então, cada fundo define o perfil de investidores que quer.
Essa é a ideia. A partir dessas regras, porque muitas vezes eu estabeleço assim, olha, existem prazos para resgate, existem prazos para aplicação, existem valores para isso, características. Então, o que se espera e o que se identifica aí são mecanismos importantes de seleção mesmo de investidores. Às vezes eu estabeleço um perfil que só grandes investidores podem estar usufruindo ou chegando aos fundos de maneira efetiva. Então isso é interessante você observar como característica dessa atividade. É óbvio também que ao desempenhar essa atribuição, tudo isso está sendo remunerado, não esqueça. O que mais, hein, professor? Além desse tópico, é importante você visualizar, né, que o fundo de investimento, como qualquer aplicação desse perfil, é uma aplicação de risco desse perfil. Muito bem. E o risco pode estar expresso de diferentes formas. Sempre lembrando. Como? Como não se atingir o resultado esperado. E vários elementos podem contribuir para isso. A política muda, a economia sofre efeitos de alguma mudança, o governo cobra mais impostos, tudo isso. E é óbvio que no caso do fundo de investimento, né, o principal risco é o que você tem inerente aos ativos. Por quê? Porque muitas vezes você comprou um ativo por um valor, ele não vale mais isso. Ou quando venceu, por exemplo, a obrigação, comprei um CDB, o banco não pagou. Então, algumas coisas podem acontecer nesse sentido. Então, 3 riscos são específicos, característicos ou tipificáveis no caso dos fundos de investimento, ou seja, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez. Certo? Professor, por que devo saber disso? E é interessante você identificar. Porque a CVM exige que nos regulamentos conste, né, a política de investimento, mas os riscos inerentes ao investimento. Então, quando você tem um risco de mercado, por exemplo, é o impacto que alterações podem ter sobre o valor dos ativos. Ou um risco de crédito, o que eu disse. O meu fundo de investimento foi lá e comprou títulos de um banco, comprou uns CDBs. E aí o banco não pagou os títulos, risco de crédito. Ou muita gente quer sair ao mesmo tempo do fundo e o fundo não tem dinheiro para pagar todos ao mesmo tempo, porque ainda tem que vender os ativos para fazer dinheiro. Risco de liquidez. Então são alguns elementos consideráveis nessa questão. Entendi. Então, risco de mercado, o bem perde valor. Aquelas ações valiam 10, estão valendo 8. Risco de crédito, comprei um título e não me pagaram. Risco de liquidez, o fundo não tem dinheiro para naquela hora que eu quero me dar os recursos. Então são algumas possibilidades e que tem que constar nos documentos para que quem adquire, consequentemente, os fundos ali, ou esteja querendo participar, saiba exatamente o risco que está correndo, porque fundo de investimento é uma aplicação de risco. E outro ponto importante, não tem garantias. O sistema financeiro tem um fundo garantidor de crédito que presta garantia a investidores, poupadores, clientes do sistema financeiro. Porém, fundo de investimento não tem essa garantia. Então é um outro detalhe que você vai observar. Bom, que mais, hein, professor? Além disso, o avaliador pode trabalhar com você a classificação dos fundos. Tá? Então a CVM tem nas suas instruções normativas a classificação genérica dos fundos. Então vamos observar qual seria essa classificação. Então, investimentos mais comuns para o público, conhecimento desses investimentos, como os chamados fundos de curto prazo, que devem investir seus recursos exclusivamente em títulos públicos federais ou privados de baixo risco. Básico de crédito, aquele que dificilmente levaria um calote? Justamente. Tá? Com prazo máximo de 375 dias de vencimento. Agora, quando eu falo em prazo médio da carteira, de no máximo 60 dias, está querendo dizer o seguinte, olha, eu comprei um CDB de 30 dias, por exemplo. Tá? Fiz um RDB, ou comprei um RDB de 90 dias. Tá? Então tem um de 30, um de 90, na média, o vencimento médio
máximo é 60 dias. Então, na média, 60 dias. Consequentemente, pode chamar de fundo de curto prazo? Pode. Essa é a ideia. Como se estivesse rotulando, é o rótulo. É para o cidadão saber no que está investindo. Essa é a ideia. Bom, o que mais? Pode também, nos chamados fundos referenciados. Devem acompanhar um indicador de desempenho, chamado benchmark, definido aí no seu objetivo, mantendo no mínimo 95% da carteira por ativos que acompanham o indicador. Professor, para eu visualizar isso, um exemplo é o DI. O objetivo é acompanhar a variação diária das taxas de juros do mercado interbancário, através dos certificados de depósito interbancário, CDI. Então é aquela brincadeira, é o fundo Guaraná. Então já sei que 95% dos seus ativos tem que ser no refrigerante Guaraná, e essa é a ideia. Ou similares ou aqueles que acompanhem, sejam parecidos ou próximos, brincando com você, tendo essa diferença. Então, se eu quero dar o rótulo, eu posso até dar o rótulo, Fundo Guaraná, e vou acompanhando esse indicador de desempenho, que é o caso do DI. Então, os fundos DI acompanham os certificados de depósito interfinanceiros ou interbancários que são negociados entre bancos, o mercado interbancário, o CDI. Então, vale observar. Tem que ser 95%. Esse número você precisa olhar, ficar de olho nele, Vale observar. Tá bom, professor, o que mais? Além desse, e a gente tem esse elemento como referência, você teria aí outro exemplo, que é o fundo de renda fixa. O fundo de renda fixa, para ter esse rótulo, deve aplicar pelo menos 80% de seus recursos em títulos de renda fixa, públicos ou privados, pré ou pós-fixados, como exemplo CDBs, e ter como fator de risco a variação da taxa de juros ou de índice de preços. Só podem usar alguns outros instrumentos para se proteger, como por exemplo os derivativos, mas também podem para maximizar ganhos. Professor, derivativos derivam de ativos, títulos atrelados ou garantidos ou relacionados a ativos. Então, deriva dos ativos. Por exemplo, eu posso ter um contrato atrelado à variação de um determinado indicador no mercado futuro com esse objetivo de proteger, porque se cair aqui e eu tenho o oposto do outro lado, eu perco aqui, mas ganho lá e equilibro, que é um instrumento muito comum nos derivativos. Você tem sempre uma posição contrária num mercado, daqui você tem outro. Num você está em queda, o outro você está em alta, num você está vendendo, você está comprando, então isso possibilita que se ocorra alguma oscilação, você perde aqui, mas ganha lá e equilibra esses prejuízos. Essa é a ideia. Ou apostar mesmo em posições mais arrojadas que possam trazer ganhos adicionais. Então, fundo de renda fixa pode, mas o governo é muito cri-cri, mas olha, tem que garantir um percentual aplicado de 80% em títulos de renda fixa ou privado, renda fixa ou pré-fixado ou pós-fixado, desculpe, atrelado a títulos públicos ou privados que garantam essas aplicações, tá bom? Outra coisa, além desses, fundos de ações e fundos cambiais. No caso dos fundos de ações, fundos de renda variável, não de renda fixa, no mínimo 67% em ações negociadas em bolsa, ou no mercado balcão organizado, ou seja, de sociedades anônimas de capital aberto. Então há uma exigência aí, sejam SA. E tem que ter esse número porque os fundos de ações pagam impostos, uma quantidade, o valor, a alíquota do imposto de renda é menor para o fundo de ação, desde que ele tenha 67% dessas ações negociadas em bolsa. Você vai pagar em média 22,5% de imposto de renda num fundo tradicional, ações paga 15%, então não é barato. Então é uma característica aí desse instrumento que você deve observar. Então, fundo de ações vale destacar, ok? E os chamados fundos cambiais têm que ter no mínimo 80% de seu patrimônio investido em ativos que estejam direto ou indiretamente relacionados à variação de preços de uma moeda estrangeira ou uma taxa de juros denominada cupom cambial. Então, os fundos cambiais estarão atrelados, por exemplo, dólar, euro e outras moedas. Sempre lembrando que no caso disso aqui não precisa necessariamente
estar diretamente vinculado, ser em dólar, mas pode ser títulos que acompanhem, né, a variação cambial, como ocorre com derivativos. Mercado futuro de dólar, por exemplo, contratos futuros de dólar, vale observar. Então, fundos cambiais. Preocupação que você lembre desses numerozinhos aí, hein? Pode dar um pouquinho de trabalho para nós. Bom, que mais? Fundo de dívida externa e multimercado. Os fundos de dívida externa é aqueles que devem aplicar no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos brasileiros negociados no exterior. Tá? E também pode usar no Brasil com o objetivo de proteger. Aquela história é como se eu estivesse aqui no Brasil comprando títulos da dívida brasileira, de empresas ou do governo no exterior, por títulos da dívida externa. 80%. E multimercado não tem número para você lembrar. É uma política de investimento que envolve vários fatores de risco, sem se concentrar em nenhum fator especial, pode investir em diversos ativos, como renda fixa, câmbio e ações. É como se eu estivesse misturando vários fundos em um só. É possível também essa característica. Então veja a classificação da CVM orientando aí as possibilidades e modalidades de investimentos conforme a categorização desses fundos. O próprio mercado tem outras subclassificações, mas esse é um exemplo para você visualizar. O que mais? Além disso, é interessante destacar informações mais práticas sobre o investimento. Uma exigência sempre é que o prospecto e o regulamento estejam à disposição do investidor e ele assine um termo de adesão onde ele reconhece e aceita essas regras. Por exemplo, o prospecto traz informações relevantes, né, acessíveis. E o regulamento é o documento formal que está registrado em cartório com todos os dados do fundo de investimento. Por exemplo, taxas cobradas, políticas de investimento, informações diversas exigidas pela legislação. Lembrando ainda, e é interessante você destacar, que existe, claro, alguns outros aspectos que complementam a questão dos fundos, como, por exemplo, saber se um fundo é aberto ou fechado. Quando é aberto, a qualquer tempo eu posso entrar ou sair, e quando é fechado, só em determinada data posso entrar e só em determinada posso sair, ou seja, não é aberto a qualquer um a qualquer tempo. São algumas características também. Para acabar a brincadeira, um exemplo de exercício. As normas para o funcionamento dos fundos dispõem que os cotistas, no caso de condomínio fechado, podem solicitar resgate de suas cotas a qualquer tempo. Então, não podem. Só na data determinada. Prospecto tem que conter a política de investimento, fundo, riscos envolvidos? Sim. São dispensados proceder à marcação a mercado? Dispensados não. Não são, é obrigado para manter o valor atualizado. O valor das cotas deve ser divulgado ao final de cada mês? Não, o de cada cota tem que ser divulgado diariamente, isso é dia. Podem ser administradas pessoas físicas? Não, senhor. Tá? CVM só autoriza PJ na administração, ok? São exemplos para você sobre o tema. Legal, pessoal? Mais um assunto para você estudar, relativo aos fundos de investimento, suas características, sua política e outros objetivos que sejam importantes. Olha, fica de olho, esse é um tema muito lembrado e muito valorizado, tá? Então toma cuidado com esse assunto. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.